Frente à primeira academia de Luoyang, conhecida como a mais forte academia da base de Luoyang, descobrimos que a vida dos estudantes é um pouco diferente. Apenas alunos com os melhores desempenhos podem estudar na academia até o ensino médio, mas a situação muda para aqueles que não conseguem passar nos testes de talento e aptidão física. Os destinos daqueles que falham no teste é a transferência para a quinta academia, conhecida por ter a menor classificação. A academia frequentemente conduz testes para que os estudantes possam se avaliar, onde também recebem recompensas. Hoje era finalmente o dia do teste tão aguardado por nosso protagonista. Frente à academia, vemos Zouki cercado por outras pessoas que o exaltam, dizendo que ele é um verdadeiro gênio por atingir o estágio médio de artes marciais e alcançar 6.000 Jin de força. Na cena seguinte, vemos pessoas olhando confusas para nosso protagonista, já que ele participaria desse teste. Enquanto ele anda em meio à multidão, nosso protagonista escuta vários comentários sobre ele. Os comentários se concentram em dizer que ele é um sem-talento que só está na academia por causa de Shen Xinmi, que é de uma classe elite. Zouki, como sempre cheio de si, se aproxima do protagonista, chamando de Shumon, o inútil, e desdenhando dele. Ele pergunta se Shumon está ansioso para ver ele dar uns pegas em Shen Xinmi, o que é respondido por um olhar frio de nosso protagonista. Com várias pessoas reunidas, vemos que um grande veículo se aproximou, e nesse momento, um figurante desesperado chega dizendo que os professores chegaram. Vemos Zouki saindo, e dizem a nosso protagonista que ele teve sorte, perguntando se ele acha que vai sair vivo desse teste. Voltando ao veículo, vemos que dois homens descem, aparentemente os professores. Então, vemos o professor de óculos pedir que os alunos se reúnam e verifiquem uma lista com seus respectivos nomes. Após isso, ele instrui a formar uma fila e subir no caminhão, pois o restante será discutido durante a viagem. Com todos os participantes no caminhão, vemos o professor de óculos novamente. Desta vez, ele dá instruções para os alunos e aproveita para dizer que eles estão indo para a zona selvagem, o que deixa os participantes nervosos, já que geralmente apenas artistas marciais saem para caçar na zona selvagem. Tomando a palavra, nosso outro professor começa a tranquilizar os alunos, pois a área para onde eles estão indo é a área norte, onde o único perigo maior é o dragão de terra de nível 3, que foi caçado há algum tempo. O outro professor complementa, dizendo que eles anteciparam o exame eliminando as outras bestas de nível 2 e superior para evitar problemas e proporcionar um grande campo de caça que agora cobre uma área de 10 km, tornando a área perfeita para o teste da academia. Ambos os professores servirão como escolta para o grupo, e caso alguém ainda tenha medo, pode descer do caminhão agora mesmo. Com aquelas palavras, todos os alunos decidem ficar no caminhão e permanecer em silêncio. O professor de óculos continua explicando sobre as regras dessa caçada. Para essa caçada, eles usarão um sistema de pontos que consiste em avaliar as criaturas mortas pelos participantes, com os pontos contados com base nos níveis e na força do monstro. As recompensas para os 3 primeiros colocados consistem em uma garrafa de sangue de besta feroz de nível 2 para o terceiro colocado, 2 garrafas de sangue de besta de nível 2 para o segundo e o primeiro colocado receberá 3 garrafas de sangue de besta de nível 2, além de uma técnica marcial de nível bronze. Com as palavras do professor, todos os alunos estão surpresos, pois entre os prêmios há uma técnica marcial de nível bronze, e provavelmente quem a receberá será Zouki. O outro professor retoma a explicação, mostrando um tipo de cartão em suas mãos, que é um token de comunicação para ser usado caso encontrem perigo. Eles podem esmagar o cartão, e um dos professores servirá para chegar em seu auxílio. No entanto, mesmo com o cartão, eles não devem baixar a guarda. Encerrada a explicação, o professor de óculos diz que o teste de caça durará 5 dias e que eles só poderão sair após o fim desse tempo. Ele pergunta se todos entenderam, o que é confirmado pelos alunos com um grito. Sentado, vemos Zouki se gabando que aceitará tanto a técnica quanto o sangue das bestas. Um dos figurantes pergunta se Zouki pode carregar seu time, o que é respondido com um belo cai fora. Em seus pensamentos,
Vemos nosso protagonista dizer que Zouki só quer matá-lo porque está atrás de Shen Shimi, o que o torna uma ameaça considerável, já que sua família Zou é uma das famílias mais proeminentes da base Luoyang, e por isso ele deve morrer, e esse teste será a oportunidade perfeita para isso. Adentrando a mata conhecida como Zona Selvagem, onde as árvores fazem o caminhão parecer um brinquedo de criança, percebemos que há pessoas de certa forma animadas. O professor de óculos diz que está na hora de começar, e vemos vários participantes se preparando. Então, é dada a largada, e vemos Zouki correndo a uma velocidade impressionante, juntamente com outros competidores. Enquanto isso, vemos que os professores conversam sobre haver muitos candidatos promissores. Um deles lembra de Zouki, que tem o apoio da família Zou, o que é confirmado pelo professor de óculos. Na cena seguinte, vemos nosso protagonista se preparando para sair, o que intriga os professores. Eles perguntam se ele realmente quer ir, já que a chance de uma pessoa comum sobreviver é de apenas 1%. O outro professor alerta que mesmo uma besta de nível 1 é um oponente difícil para uma pessoa normal, e que ele deveria pensar bem antes de começar. No entanto, nosso protagonista, com um sorriso otimista, diz que talvez seja um dos 1%. Os professores o veem indo embora enquanto dizem que ele parece um pouco diferente, e afirmam que esse teste será muito empolgante. Adentrando a mata, vemos nosso protagonista absorto em seus pensamentos. Ele diz que a energia espiritual não só permite aos seres humanos desenvolverem poderes extraordinários e despertarem talento, mas também faz com que as bestas passem por mutações semelhantes às plantas. Entretanto, junto aos perigos das criaturas, surgem muitas oportunidades. Isso faz com que muitas equipes de caça dependam de aventuras na selva para obter recursos. Deixando esse pensamento de lado, ele diz que, já que não pode saber onde Zouki está, por enquanto, ele vai matar bestas para aprimorar suas habilidades. Quando está prestes a reclamar por não encontrar nenhuma besta feroz, vemos uma grande criatura se lançando sobre ele. Com seus reflexos aprimorados, ele rapidamente desvia do ataque, enquanto a criatura ataca o chão onde ele estava antes. A besta em questão é um cão-espinha de ferro de nível 1, uma criatura que tem um alto ataque e velocidade, mas uma baixa resistência. Ela costuma usar um método prático de carga após gastar sua baixa resistência, mas para nosso protagonista, esse tipo de método já não é mais necessário. Com raios em suas mãos, vemos ele desferir um grande golpe na besta, que é arremessada para longe. Nosso protagonista diz que, após absorver o sangue das bestas ferozes e o uso do poder dos relâmpagos, ele agora é capaz de usar uma força de 6.000 Jin, o que é comparável à fase média de um artista marcial. Portanto, um mero cão não é páreo para ele. Ao se aproximar do cadáver, nosso protagonista diz que é um desperdício usar o sistema de acúmulo em bestas de baixo nível e, então, coleta o sangue do monstro com um frasco. Enquanto coleta o sangue, vemos que um grande número de criaturas está à espreita, prontas para atacar nosso protagonista. Pensando que nosso protagonista estava com a guarda baixa, eles decidem atacar. No entanto, nosso protagonista, com um sorriso sinistro no rosto, diz que já era hora. Usando seus raios, ele começa a usar as criaturas como meros bonecos de teste e as corta em pedaços. Passado um tempo, ainda estamos na floresta. Vemos nosso protagonista acabando com mais algumas criaturas, desta vez são bestas ferozes moderadas conhecidas como víboras de anel de prata. Sobre uma pilha de corpos, ele guarda mais frascos de sangue de besta feroz, com 5 porções de sangue. Ele diz que é o suficiente por hoje e decide fazer uma pausa para absorver o sangue de monstro. Com os efeitos do sangue, ele diz que da última vez que o absorveu, teve um aumento na força de 100 Jin, mas lamenta que só poderá usar novamente em 3 dias, dizendo que seria ótimo se pudesse usar continuamente. Enquanto está envolto em pensamentos, nosso protagonista escuta alguém pedindo socorro. Ao se virar, ele vê um homem gritando que um urso gigante furioso o está perseguindo e pede ajuda a nosso protagonista. Entre as árvores, surge uma gigantesca criatura que se assemelha a um urso, mas é de tamanho colossal.
Ao avistá-la, nosso protagonista a reconhece como uma besta feroz superior de nível 1, o urso gigante furioso. Ele se lembra das matérias da academia e recorda um raro tesouro chamado abelha espiritual, que sempre está por perto quando um urso desses aparece. Dentre os efeitos do néctar produzido por essas abelhas está a capacidade de diminuir o intervalo de consumo de sangue de monstro, o que é tudo que nosso protagonista precisa agora. O figurante deitado no chão pede ao nosso protagonista que não use o token de comunicação e sugere que se juntem para matar o urso e dividir os espólios após a batalha. No entanto, nosso protagonista está mais interessado em ter o néctar das abelhas espirituais só para ele. A criatura furiosa então emite sons ameaçadores. Em um rápido movimento, ele acerta o figurante idiota que estava deitado no chão, o mandando para longe. Nosso protagonista, aparentemente irritado com a situação de seu colega de classe, diz ao monstro como ele se atreve. Então, vemos nosso protagonista em uma investida com raios na direção do gigantesco urso, enquanto gritava que ele iria matá-lo. Nosso protagonista diz que, esse urso gigante possui uma força incrível, ele perde muito em termos de força para a criatura, mas sendo cauteloso, diz que irá usar seus raios para atingir os órgãos vitais do monstro e sua cabeça. Com o primeiro golpe, nosso protagonista acerta o braço do urso gigante. Com dificuldade, ele pega a faca, e no momento seguinte, vemos ele canalizando energia para a faca. Então, vemos a criatura urrar de dor com a energia percorrendo seu corpo. Tomado pelo ódio, seu olho brilha em vermelho, e então, com um olhar assassino, ele está determinado a matar nosso protagonista. Enquanto era sacudido pelos movimentos do urso, nosso protagonista diz que os ataques de relâmpago e adoro o deixaram muito irritado, fazendo-o entrar em um modo berserk. A criatura impaciente decide atacar diretamente, e enquanto nosso protagonista se solta, a criatura o ataca. Enquanto caía, nosso protagonista disse que não conseguiria desviar, e então, inevitavelmente, foi atingido pela criatura e arremessado com força ao chão. Meio desnorteado, nosso protagonista tenta se levantar. A criatura agora está em berserk, tendo sua força e agilidade aumentadas, enquanto nosso protagonista não tem força e velocidade suficientes, temendo que, nesse ritmo, mesmo se não for acertado novamente, sua estamina não vai aguentar. Com um olhar desesperado, ele segura sua faca enquanto vê o monstro vir atacar novamente. Em meio ao desespero, nosso protagonista decide tentar algo, mas, para que funcione, ele precisa de uma oportunidade de atacar. Enquanto a criatura se aproximava para atacar novamente, nosso protagonista sorrateiramente ataca os olhos da criatura com raios, o que deixa a criatura momentaneamente cega. Com a criatura cega, vemos nosso protagonista correr em sua direção, dizendo que aproveitará essa chance. Então, ele dá um grande salto com sua lâmina envolvida em raios e crava a lâmina na pata da criatura, o que a faz rugir ferozmente. Com a faca ainda na pata da criatura, vemos nosso protagonista usar sua habilidade de raios novamente. Então, cheio de raiva, vemos o urso desferir outro ataque contra nosso protagonista, que o acerta em cheio. Enquanto vomitava sangue, nosso protagonista acaba largando sua faca e já sem forças, ele começa a cair. Enquanto suas esperanças estavam desaparecendo, vemos que o sangue de besta feroz consumido anteriormente começou a fazer efeito, e vemos uma energia estranha percorrendo seu corpo. Nosso protagonista, atônito, diz que esses são os efeitos do sangue de besta. Ele diz que o sangue de besta feroz que ele consumiu por conta própria, sem a ajuda do sistema, foi absorvido. Com o poder de seu corpo se recuperando, ele olha para a criatura e diz que agora vai descer a porrada nela. A enorme criatura desfere outro golpe na direção de nosso protagonista, levantando uma camada de poeira que cobriu o local. Em meio à nuvem de poeira, nosso protagonista se levanta com um salto e com o punho envolvido por raios, ele chama a criatura de besta maldita e desfere um golpe poderoso em seu olho, dizendo para ela morrer. Após a colisão, vemos o corpo do urso cair junto de nosso protagonista, e então vemos nosso protagonista se erguer sobre o cadáver do urso.
Cansado da batalha, nosso protagonista diz que uma besta superior de primeira classe é realmente poderosa e que, se não fosse pelo sangue de monstro fazendo efeito, o resultado dessa batalha poderia ter sido diferente. Enquanto desse do monstro ele diz que a velocidade é crucial e que, se pudesse encontrar um talento de atributo vento para compensar suas fraquezas seria possível atingir novos patamares de força. Surpreso, ele diz ter sentido uma aura assassina, e então vemos que Zouki está se aproximando, envolto por uma energia verde. Com uma velocidade incrível, Zouki se aproxima do protagonista como se ele se teletransportasse. Parando para observar, nosso protagonista percebe que Zouki tem um talento de atributo do vento, o que ele justamente está à procura. Zouki começa a dizer que não é de admirar que ele tenha sentido uma comoção naquela direção e parece que foi por causa do urso furioso gigante. Ele diz que o outro figurante morto foi quem derrotou o urso e que quase que nosso protagonista teve sorte de ficar com os espólios. Ele diz que nosso protagonista pretendia atacar o urso e pegar os pontos para si, mas agora tudo era dele, dizendo também que estava ansioso para lidar com Shumo e que hoje ele estaria morto. Olhando para nosso protagonista, Zouki diz que é triste que esse colega tenha encontrado um urso gigante e lutado com ele até a morte, e que Shumo se aproveitou desse momento de fraqueza e o atacou sorrateiramente. Seu colega de classe afirma que apenas passou por ali e viu o ato cruel de Shumo, o deixando furioso e matando Shumo ali mesmo. Olhando com uma cara sinistra, ele diz que isso soa como uma história convincente, enquanto nosso protagonista só o escuta em silêncio. Continuando a falar, Zouki diz que ele e o protagonista têm um ódio profundo um pelo outro, e isso se deve a Shumo ser noivo de Shenshimi. Diz que isso é tanto sorte quanto desgraça para Shumo e o chama de covarde. Shumo confirma, dizendo que ele está certo. Zouki, confuso, pergunta a nosso protagonista o que ele havia dito e se ele pensava que só por concordar com ele o deixaria sair dali com vida. Quando estava prestes a continuar a falar, sua frase é interrompida por nosso protagonista, que diz que ele entendeu errado. O que nosso protagonista queria dizer é que eles não tinham um ódio profundo, mas Shenshimi era sua noiva, e então teria que pedir que ele morresse ali mesmo. Confusos, Zouki se pergunta o que é aquilo, e rapidamente vemos que nosso protagonista quase o acertou com sua faca. Com um ar de espantos, Zouki diz que nosso protagonista possui um talento do tipo relâmpago e se pergunta se durante todo esse tempo ele estava apenas fingindo. Em meio à batalha, nosso protagonista se perguntava se essa era a velocidade do atributo de vento. Inesperadamente, Zouki aparece à esquerda de nosso protagonista, pronto para desferir um ataque. Infelizmente, nosso protagonista não consegue desviar, restando apenas um contra-ataque desesperado. Na colisão de golpes, vemos que, além de se anularem, o ataque de Zouki foi perfurado pelos raios, fazendo Zouki recuar, pois não queria tomar o ataque de frente. Enquanto fugia usando sua velocidade para pular pelas árvores, vemos Zouki aterrissar em uma árvore e perguntar como nosso protagonista quebrou sua lâmina do rompimento celestial. Ele pergunta a Shumo se ele realmente possui a força de um aprendiz marcial de nível avançado. Inconformados, Zouki insulta nosso protagonista, dizendo que todos sabem que ele é apenas um desperdício que não pode cultivar e se pergunta como isso é possível. Nosso protagonista, saindo em meio à fumaça, diz que o que ele vê nem sempre é verdade e diz que quer ver ele desviar dos próximos ataques enquanto cria várias esferas de energia ao redor de si. Ele diz isso enquanto pensa que demorou um bom tempo treinando para controlar seu talento até esse nível. Surpreso, vemos Zouki dizer que esse controle dos elementos ultrapassa o estágio de um aprendiz avançado. Na cena seguinte, vemos que várias esferas de raios estão perseguindo Zouki enquanto ele foge desesperadamente saltando entre as árvores. Mesmo nessa situação, ele se gaba, dizendo que não pode ser acertado, pois possui o atributo do vento. Enquanto vários ataques iam em sua direção, ele desaparece no ar, surpreendendo nosso protagonista. E então, vemos Zouki aparecer sorrateiramente atrás do protagonista com uma lâmina de vento, dizendo que iria cortá-lo. Shumo desvia do ataque rapidamente, mas tem seu rosto acertado de raspão. Convencido de seu poder,
Zouki continua atacando incessantemente nosso protagonista, e vemos ele se defender de vários ataques. Enquanto se defende, ele pensa que não importa quão forte ele é, pois se não acertasse um ataque, não adiantaria de nada. Ele analisa e vê que Zouki depende de sua velocidade, pois só pode aplicar ferimentos leves a ele, o que o levará a ficar cansado eventualmente. Enquanto a luta continuou, ele percebeu que não só a velocidade de Zouki é alta, mas também sua velocidade de resposta é anormal, o que o faz querer ainda mais o talento de vento. Analisando sua forma de atacar, ele vê que não importa como ele se movimentar, o ponto final de seus saltos está próximo a ele, tornando sua trajetória previsível. Enquanto se prepara para um contra-ataque, ele percebe que, pela última aparição, Zouki ataca a cada 6 segundos, e de acordo com sua lógica de movimentos, ele logo prevê o local de sua aparição. Com um arco apontado ele dispara a flecha em uma direção. Vendo a flecha vir em sua direção, Zouki olha assustado e gritando diz que não consegue desviar disso. Com um disparo certeiro, Zouki é arremessado para longe, o fazendo bater em uma árvore, e vemos ele cair ao chão enquanto solta fumaça pelo corpo. E vemos nosso protagonista feliz por ter acertado sua previsão e o alvo, pois caso a luta tivesse continuado, ele teria muitos problemas. Aterrorizados, Zouki está deitado no chão enquanto chama nosso protagonista de desperdício. Enquanto Shumo se aproxima, ele se pergunta como pode perder para um desperdício como ele. Assustado, ele começa a dizer para Shumo aguardar quando ele voltar, mas parece que nosso protagonista não tem intenção de deixá-lo ter essa chance. Com uma faca apontada em sua direção, Zouki diz que Shumo não pode matá-lo, pois se o fizer, seu pai, que é um praticante marcial de estágio avançado, não irá perdoá-lo. Vendo que suas ameaças não surtiram efeito, ele resolve implorar por sua vida, chegando até a oferecer as coisas que ele tem consigo. Com um olhar frio, nosso protagonista simplesmente o manda calar a boca. E então vemos um corte sendo feito em seu pescoço. Frente ao cadáver, o sistema então indica que o alvo, Zouki, pode ser absorvido e se deseja absorvê-lo. Com uma cara feliz, nosso protagonista finalmente consegue seu novo talento do tipo vento. Agradeço a todos por acompanharem a história até o fim. Espero que tenham gostado. Se curtiram o vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!